Oi, oi, meu nome é Eren e hoje o vídeo é sobre um jogo chamado Dead Plate e eu queria deixar aqui um disclaimer, né, um aviso no começo do vídeo para dizer que esse é um jogo violento e que se você tiver algum problema com violência, é algo que eu diria para você não assistir. É claro que não tem nada muito explícito, mas são coisas que podem dar gatilho para algumas pessoas, então eu decidi deixar aqui um aviso no começo do vídeo, porque o próprio jogo dá um aviso, então eu achei que talvez no vídeo fosse uma jogada maneira também para quem tem gatilho. Então aproveita o vídeo, tchauzinho. Você acabou de começar a trabalhar para um restaurante, um bistrô, que é bem renomado, pelo que você sabe, e você está precisando de uma grana rápida. Então você decide entrar nesse trabalho que você encontrou. Bom, você aparece para o seu dia de treinamento, para você testar como as coisas funcionam, como você tem que servir os clientes, como você tem que limpar as coisas depois que os clientes forem embora, como você tem que retirar o lixo, etc. Depois do seu treinamento, você conversa com seu chefe e então você começa o seu turno de verdade. Seu dia termina tranquilamente e você recebe um prato de comida que sobrou do dia e leva para casa, porque é um gesto generoso do seu chefe. Você volta para casa normalmente e você decide tentar ligar para ela. Você pega o seu telefone, disca o número, mas ninguém atende. Você pensa que ela deve estar ocupada. Então você vai se deitar no seu sofá para você poder dormir e descansar para o seu próximo dia de trabalho. E antes de dormir, você decide ler um pouco de revista. Então você pega a revista que está na mesa de centro ao lado do telefone e você dá uma lida, porque tá falando sobre o renomado bistrô e o seu chefe, que é o chefe Sherbanan, e como ele é renomado. E eles comentam como as pessoas que trabalham lá sempre estão mudando. Nunca fica uma pessoa por muito tempo, o que é algo esquisito. Mas tudo bem, você tá cansado e você prefere descansar pro próximo dia de trabalho. No segundo dia de trabalho, você aparece no restaurante completamente molhado e você pede desculpa pro seu chefe. E o seu chefe, num ato de manter as aparências do bistrô, decidiu secar o seu cabelo, secar sua roupa para você poder seguir o seu trabalho. E ele oferece para você um guarda-chuva, talvez como um ato de gentileza ou coisa assim. Bom, você segue novamente o seu dia tranquilamente. Então você vai para casa. Você abre a geladeira, pega o seu outro prato de restos e põe ao lado do dia passado. Você tenta novamente ligar para ela, mas ela não atende. Ela deve estar ocupada de novo. Bom, como ela não atende e o seu dia acabou, você decide descansar novamente para o seu próximo dia de trabalho. Bom, mais um dia comum, você decide seguir o seu dia de trabalho. Bom, só uma coisa esquisita. Como é parte do seu trabalho, você decide tirar o lixo. Porém, dessa vez alguma coisa acontece. Au! Ah, isso, me desculpa. Tinha alguma coisa no lixo. Eu acho que isso deve ter rasgado o saco quando eu deixei cair. Eu acho que me cortou. Eu juro que eu não joguei nada que não deveria fora. Eu não acho que. Eu posso limpar a bagunça. Eu só vou precisar de um segundo. Os direitos trabalhistas nesse momento chorando depois disso. Ele diz pra você que alguém vai cuidar disso e que não é pra você se preocupar. Ele faz um curativo no seu dedo dizendo que não tem como você trabalhar sem um curativo. E o dia segue normalmente, você limpa as mesas, faz pedidos, etc, como é padrão. E você termina o seu dia novamente ganhando uma quentinha pra você levar pra casa. Você põe na geladeira, tenta ligar novamente pra ela, mas ela não atende de novo. E você pensa de novo, ela deve estar ocupada, né? E você vai dormir. O seu corpo começa a coçar. Não é suficiente. Não é suficiente. Ufa, foi só um pesadelo. Você pode seguir pro trabalho agora. Continua o seu dia normalmente, assim como você fez nos outros 4 dias, né? Assim como foi instruído pra você. Você segue pra cozinha normalmente pra esvaziar o lixo e você vê uma cena muito esquisita. Você vê que o chefe tá brigando com um dos trabalhadores, um dos cozinheiros, e ele tá reclamando sobre algum prato que esse cozinheiro fez que não é aceitável pro restaurante dele. Você vê que o cozinheiro tá tentando se desculpar, pedindo desculpa, e ele pergunta por que que você fez esse prato abominável. Ele diz que um pouco de farinha ficou no forno e ele ficou com medo de se queimar. Quando ele diz isso, o chefe fica maluco e simplesmente põe o rosto dele muito perto do fogo e diz de forma bem desrespeitosa para ele não falar de volta para ele, não responder ele na cozinha dele, e que se ele se queimasse, era só se queimar e continuar a cozinhar.
Bom, depois disso, dá pra ver que ele tem alguns sérios problemas, mas tudo bem, não é da sua conta, então você só segue sua vida e recebe um bolinho de morango no final do seu quarto dia de trabalho. Você abre sua geladeira, guarda lá, junto com os outros pratos que você recebeu, e você tenta ligar pra ela de novo. Ela não atende. Novamente, ela deve estar ocupada. Ela deve ter alguma coisa que ela não tá conseguindo me atender. Você decide deitar no sofá e só descansar. Por que que eu não? Bom, você teve novamente outro sonho esquisito, mas vamos pro nosso quinto dia de trabalho. Você vai pro trabalho e decide dar uma palavrinha com seu chefe. E você decide te perguntar se ele tem alguma comida favorita. E ele te responde que não. Ok, um chefe não tem comida favorita, tudo bem. E depois de dizer que ele não sabe e você perguntar mais vezes, ele te responde que talvez a comida favorita dele seja limões. Você pergunta, nossa, como você consegue comer isso? Eles são muito azedos. E ele diz que ele não sabe dizer. Então ele te diz algo interessante. Ele não possui paladar. Então ele explica que ele perdeu o paladar quando ele era mais novo. E aí você retruca dizendo, nossa, como é possível? Você deve ser um chefe miserável. Ele te pergunta de volta, qual é a sua comida favorita? E você não sabe responder e simplesmente diz, acho que eu como qualquer coisa que a minha namorada goste. Você simplesmente desconversa e você segue o seu dia normalmente, trabalhando. Ah, finalmente terminou o seu dia de trabalho. Bom, acho que já ficou escuro, né? Eu acho que agora é só sair do restaurante. Mas tem um barulho esquisito vindo do freezer. Você decide ir lá checar, mas você não consegue entrar no freezer. Então você decide entrar no escritório ao lado, que é o escritório do chefe. Você xereta um pouco as coisas dele, vai dando uma olhada, e até que você chega no lixo e você vê uma foto de duas pessoas. É o chefe e aparentemente alguém que você conhece. E não somente essa foto, como algumas cartas de amor jogadas junto com isso. E bom, agora tudo começa a se interligar. Essa pessoa que tá na foto junto com seu chefe é, com certeza, a pessoa que você está tentando contactar no telefone. Então você consegue deduzir o que é. Foi mencionado uma namorada, já foi mencionado várias vezes uma mulher. Aí agora tem uma pessoa que estava saindo com seu chefe e tem cartas de amor e essas coisas no lixo, e essa foto aparece alguém que claramente você reconhece. Então nós podemos levar em consideração que sim, essa pessoa que estava na foto era sua namorada. Você fica encucado com isso, mas decide ir para casa. Você leva os restos que foram dados para você tão gentilmente. E você guarda novamente na geladeira ao lado dos outros pratos de comida que te foram oferecidos. Você decide deitar no sofá e novamente descansar. Onde eu tô? Por que que eu não consigo ver nada? Você teve outro sonho esquisito, mas é seguir com a vida, né? Então você vai pro seu trabalho e é o seu penúltimo dia de trabalho. Você vai servindo os clientes normalmente, mas você percebe uma coisa específica. Tem algo na parede, um buraco. Ok, isso foi bem creepy, mas tudo bem, é só um buraco na parede. Quem sou eu para dizer alguma coisa sobre o estabelecimento? Então você vai para casa e você recebe uma torta de limão. Então você leva novamente, põe na sua geladeira ao lado dos outros vários pratos de comida que lhe foram oferecidos. Você percebe que o seu telefone está tocando. Você atende e desesperadamente você fala: Oi, olá, Manon, é você? Desculpe. Aqui então, quando a gente conhece o nome dessa suposta namorada, que é Manon. Ah, Vince, desculpe por isso, eu pensei. Esquece, tudo bem? Você tá livre essa noite? Hã? Eu tô organizando um jantar no meu apartamento e eu tava checando pra ver se você tava disponível. Pera, você tá me convidando? Isso é um sim ou não? Então você decide aceitar, porque o seu chefe tá te chamando pra um jantar, então. É, não é como se você tivesse muita escolha, não é mesmo? Ah, bom, é claro, mas antes disso eu queria te perguntar sobre. Esteja aqui em alguns minutos. E ele desliga. E você decide perguntar então pessoalmente sobre aquela foto e as
cartas de amor, etc., que você achou no escritório dele. Você chega na casa do seu chefe e você diz oi, fala um pouco sobre a decoração e você comenta sobre ser o convidado dele. Tirando o fato de que você não é o convidado dele. Porque logo a seguir ele diz que não, que você não é um convidado e que você simplesmente estava lá para servir os convidados que estavam para chegar. Obviamente você fica indignado, mas tudo bem, é seguir com a vida e continuar fazendo o trabalho que lhe é mandado. Você vai até a cozinha e vê 3 pratos principais que supostamente são aperitivos para você ir levando para os convidados que estão na sala de estar. Bom, você volta com um prato de comida e você decide novamente tentar perguntar para o seu chefe sobre aquela foto, mas você não consegue, ele te interrompe novamente sobre a questão de você servir os convidados, então você prefere terminar com a sua tarefa logo para você poder finalmente perguntar sobre isso. Você pega um dos pratos de aperitivo e você vai oferecendo para os convidados, mas somente um pega interesse nesse prato. E vocês começam a conversar. Então, qual que é a sua coisa favorita sobre os pratos de comida do chefe? O sabor? Isso é... bom... Eu vou ser sincero, a comida dele é... Bom, é ok, mas ela não tem um sabor genuíno. Quer dizer, tipo, ela parece ser incrivelmente egocêntrica de alguma forma. Não é feito pros outros, sabe? Tipo como um chefe é suposto fazer. Quer dizer, isso faz sentido? Então ele simplesmente diz que não faz sentido nenhum, que isso é o que faz ele ser tão renomado. Então você decide ir novamente no seu chefe, então você pergunta pra ele: como você conhece a Manon? Ele simplesmente te responde dizendo que essa Manon, ela terminou com um idiota qualquer, que ele era um estorvo e que não tinha como ser a mesma pessoa. A sua conversa acaba por aí. Depois de ter tido essa interação, você decide então dar uma volta pela casa do seu chefe e dar uma vista de olhos pelas coisas dele. Você dá uma olhada no banheiro, segue até então o quarto do seu chefe. E você vê que na cama tinham marcas de que 2 pessoas estavam dormindo lá. A gente já tem noção de quem seria, não é mesmo? Você só dá uma olhada na mesa de cabeceira do lado da cama e você encontra a chave pro freezer. Ok? Aquele barulho esquisito, certamente você vai descobrir o que é agora. Quando você pega a chave, você toma um susto, porque o seu chefe aparece na porta do quarto, perguntando o que você está procurando, e você simplesmente diz que está procurando o banheiro. Ele te repreende, mas você simplesmente vai embora. Você simplesmente sai do quarto dele e você descobre que todos os convidados foram embora e ele diz que é melhor você ir pra casa e que você tem trabalho amanhã de manhã. Você vai pra casa e dorme. Você teve esse sonho bizarro, mas você tem que trabalhar. Então você simplesmente levanta e vai para o seu último dia de trabalho, normalmente. Você termina o seu dia de trabalho, então você decide dar uma olhadinha no freezer. Então você finalmente descobre, numa serra de cortar carne, você descobre o colar da sua amada da Manon. Enquanto você tá em choque, o seu chefe aparece atrás de você e bate na sua cabeça. Você fica inconsciente e quando acorda você tá amarrado, mas você consegue se soltar. Depois de fazer algumas coisas para conseguir parar a ventilação do freezer para você não congelar até a morte, você quebra o vidro do freezer e abre a porta. Você vê em cima do balcão um prato frio. Você escuta o barulho e quando você olha para trás, o seu chefe sai do escritório. Você tenta conversar com ele, mas ele não quer conversar com você. Então ele te ataca e de uma forma bem violenta, ele meio que arranca a sua orelha. Vocês começam a discutir e aí sim você consegue descobrir toda a verdade. Você entra em choque e pergunta sobre todos aqueles trabalhadores que supostamente eram despedidos e se ele estava fazendo isso com todos os trabalhadores e ele te responde que não. Eles somente estavam sendo despedidos. Ok, então o bistrô não é uma fachada para um plano maluco de matar cozinheiros e essas coisas. Isso é interessante, certo? Porque, se você parar pra pensar, todos os trabalhadores eram despedidos devido ao seu mau desempenho no trabalho, correto? Mas você, desde o início, nunca teve um desempenho exemplar no trabalho. Você chegou atrasado no seu segundo dia, completamente molhado. Você deixava, por muitas vezes, alguns clientes irem embora. Então, por que que ele te deixava por perto? Então você entra em pânico. E você diz, por que você come pessoas? Ele te responde que não. Ele não come pessoas. Ele, na verdade, acha nojento comer. Porque ele realmente não sente gosto. Ele não tem paladar. Então,
você pergunta sobre a sua amada. Por que ele matou a Manon? Ele te responde. Ele não consegue cozinhar com amor porque ele não consegue sentir gosto. Todas as comidas dele são sempre feitas mecanicamente, seguindo devidamente a receita. Então, ele acredita que se ele cozinhasse, e então ele pensou, e se ele cozinhasse a amada de alguém e depois desse para essa pessoa comer? Ele estaria cozinhando o amor. Quando ele encontrou você pedindo desesperadamente para entrar pro trabalho, para conseguir pagar coisas para sua namorada tão amada, e então ele finalmente conseguiu encontrar o ingrediente principal na sua receita. É aí que você percebe todos aqueles pratos de comida que você recebeu no final dos seus turnos. Toda aquela comida na sua geladeira. Você começa a interligar os pontos. Mas você percebe então que ele muda um pouco de ideia no momento em que você tá conversando com ele. Porque então ele pensa que talvez você fosse diferente. Você que consegue amar tanto. Talvez você fosse diferente. Talvez ele conseguiria sentir alguma coisa se ele conseguisse comer você. Então ele começa a te perseguir e você entra no escritório dele num ato desesperado e você encontra uma garrafa quebrada de vinho. Provavelmente era isso que ele estava fazendo no escritório dele antes de ele te encontrar. Você pega essa garrafa aí num ato desesperado, você e nele tinha a chave da porta da frente, mas você ainda não tá satisfeito. Afinal, ele matou a pessoa que você mais amava. Ele tentou te matar. Então você pega óleo de cozinha, vai em direção ao seu então chefe e segue você com os olhos de desespero misturados com frieza. Você pega um fósforo e eu devia pegar alguma coisa pra comer. E bom, esse foi o Dead Plate. Esse é um jogo grátis e eu vou deixar o link na descrição. Eu joguei esse jogo, só que teve algumas cenas que eu tive que pegar na internet e essas cenas foram pegas do Manly Badass Hero. Vai dar uma olhadinha no vídeo dele. Eu queria dar as minhas considerações finais a esse jogo. Muito curtinho, é um jogo de 1 horinha pra você fazer um final só. Talvez 1 hora e meia, 1 hora e 20, 1 hora e meia pra você fazer os 4 finais, porque esse jogo contém 4 finais. E eu agradeço muito vocês por terem ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!